é um jogo que mistura tudo, vem as coisas e perde meio sentido. O time, esse time é bom, outro time é ruim. Na hora, meio que se equivale tudo. Vira essa disputa antiga, ancestral dos vizinhos. Não gosto daquela galera ali da Álvaro Chaves, vão marcar um jogo. Deve ter sido meio assim, né, cara? O Flamengo nasceu por isso, né? Eu me lembro, o Flamengo nasceu porque os caras do bairro Flamengo falam, pô, os malucos lá de Botafogo estão de barquinho pegando a mulher geral e a gente aqui na praia, na areia, meu irmão, vamos fazer o nosso barco aí, né? Foi isso que motivou os caras a fazer o Flamengo. O Flamengo era um clube de remo, que na minha opinião não, é coisa de povo vencido. O cara perdia a guerra, pegava os homens que não morreram na guerra, vai remar. Botava tudo em galé remando. Mas era o esporte popular do Brasil. E os remadores do Flamengo torciam para o futebol do Fluminense. E aí o Fluminense tem um problema com os jogadores e 10 dos 11 titulares, indisciplinadamente, saem do Fluminense por não querer acatar as ordens da diretoria e vão para o Flamengo e montam um time de futebol do Flamengo, até com o pessoal do Flamengo meio contra na época. Porque eles gostavam do remo, futebol era um esporte elite. É até engraçado o pessoal falar que o Flamengo surgiu do Fluminense. Não é bem assim, porque o Flamengo nasce antes. E o Flamengo, assim como eu não precisei gostar de futebol para ser Flamengo, o Flamengo não precisou começar com futebol para ser um clube que é no futebol. Inclusive, eu acho o seguinte, acho que até hoje o Flamengo tira onda no futebol. Porque se você olhar aqui, continua sendo clube de regatas do Flamengo. Nosso negócio era para ser remo. O que a gente faz no futebol entendeu? É para poucos, mas... Você sabe que aquele CRF, você sabe o que quer dizer aquilo? O quê? Com o resto do Fluminense. Sempre foi assim. Primeiro Fla-Flu eram os 11 melhores jogadores da época, ex-Fluminense, atual Flamengo, contra os 11 reservas. Se fosse um jogo treino, ia dar os titulares. Mas era o primeiro Fla-Flu. E tem o tal primeiro Fla-Flu, que eles perdem de 3-2, que é o placar místico do Fla-Flu, 3-2 Fluminense. O Fla-Flu é um clássico que tem muito mais coisa envolvida. Tem muito mais coisa envolvida por toda essa... por toda essa variedade de forças que estão ali envolvidas, essa coisa da elite contra o povão, essa coisa do timinho contra o timaço, essa coisa da maior torcida contra a melhor torcida. Entendeu? Você pode jogar todas as questões da humanidade ali dentro. Agora o Urubu está dentro do campo, não pode começar. Agora o Urubu está dentro do campo. Está lá na área do Paulo Vitor. Aí ele. Os caras vão pescar o Urubu. Passo de Urubu malandro, né? Olha, tem um funcionário tentando pescar lá. E o Urubu decolou. Conseguiu decolar. E foi. E o Raul tem que entrar em acordo aí com o Urubu. Ver se dá uma licencinha para o começo do jogo. O Urubu vai entrar para a história do Fla-Flu. Cadê o primeiro drible? Ninguém quer passar ridículo, né, Margão? Como passou o funcionário agora. Agora fica difícil o Cássio narrar a caça ao Urubu, né? Já tá indo no meio de campo de novo, olha aí. Perto da área agora. Mas não foi bom, não. Eu acho que o Fluminense entrou com muito entusiasmo, mas... Agora os jogadores do Fluminense foram lá e pegaram o Urubu, tá vendo? Foi o Aldo que segurou o Urubu. É uma questão de competência. O Aldo resolveu o problema. Mas a torcida do Flamengo não gostou muito que o jogador do Fluminense tenha feito isso, não, cara. Não me lembro, não me recordo quanto eu dei pro garoto para ir no cais. Onde é que tem os barcos de pesca, muito urubu ali. Aí eu falei, pô, não me lembro. Vai lá, pega um urubu e traz. Aí, no dia que a gente tava saindo do Maracanã, lá na praça, lá no ônibus, veio o garoto com o urubu. Nós amarramos o urubu, botamos dentro de uma caixa de papelão, abrimos o surdão, colocamos o urubu dentro do surdão, dentro do ônibus, embora. Quando chegou no Maracanã, falei pra galera, ó, ninguém para de bater, que a gente vai subir a rampa e os policiais vão começar a dar geral.
Não para de bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Deixa o surdão na minha mão. Aí eu, chegando na rampa, chegando na rampa, os policiais faziam revistar, né? E todo mundo batendo, eu batendo no surdão. Aí quando ele pegou o surdo para balançar, eu balancei minha perna também junto com ele. Balançou ele, pode subir. Agora, é curioso que o seu pai, ele é flamenguista. Flamengo. E a sua mãe? Tricolor. Então, o Fla-Flu já começou dentro de casa. Então, aí a minha mãe... meu avô era português. Automaticamente vascaíno, né? Mas ele foi ver um Fluminense e Vasco. O Fluminense ganhou do Vasco, ele virou Fluminense. E eles, quando iam pro Maracanã, os dois torciam pra gente. Mesmo Fla-Flu. Minha mãe torcia pro Flamengo por causa de mim, pra mim não voltar triste. Meu avô também. E meu pai me levou para assistir, equivocadamente, para assistir o Fla-Flu de 63, que é, ainda hoje, e eu acho que continuará sendo, por várias circunstâncias, o jogo de maior público de jogos entre clubes da história do futebol. 177 mil pagantes, 194 mil presentes. Só que eu fui para o lado do Fluminense, evidentemente. Meu pai era tricolor. E foi um jogo de poucas emoções, um jogo muito amarrado. Terminou 0-0, o Flamengo foi campeão com empate. E eu tive que permanecer por um tempo no Maracanã para esperar a multidão sair. E foi nesse momento que eu pude assistir a comemoração da torcida do Flamengo, porque eu estava do outro lado. E depois que eu vi a comemoração da torcida do Flamengo nesse dia, não teve mais nenhum santo que me fizesse mudar de ideia. Eu tive essa experiência fantástica, né, de ver meu time ser campeão do outro lado. Nunca mais tive essa experiência, graças a Deus. O Flamengo tem a vantagem do empate, mas até o último minuto sua torcida não sossegará. É uma partida emocionante que em poucos segundos pode mudar radicalmente de feição. A torcida tricolor chegou a comemorar o gol que não houve. Não foi dessa vez e não seria de outras, pois o Flamengo soube garantir o resultado com admirável espírito de luta e verdadeira chama de campeão. O Mengo soubera assegurar o empate e o 0-0 representava o título de campeão carioca de 1963. Com o último apito do juiz, dentro e fora do campo, o Maracanã explodia de vibração. Qual a comparação que você coloca entre as paixões que você tem entre... Cara, ó. Quando eu comecei a namorar ela, eu falei pra ela uma coisa. Você nunca fale pra mim assim, ó, ou eu ou o Flamengo, sabe por quê? Vai sair você, eu vou ficar com o Flamengo. Isso é sério. Sério mesmo, falei pra ela. Não, mas eu sou Flamengo, ó, eu sou chefe de torcida, vou ao Maracanã, a gente tinha Flamengo, mas não tinha oficializado, né? Eu vou ao Maracanã, vou aos jogos do Flamengo de carro, não tem problema, eu gosto. Nunca me peça, não fala assim pra mim, ó. Ou eu ou o Flamengo, vai perder, o Flamengo ganha. Tinha um Fla-Flu, esse Fla-Flu estava marcado para domingo normalmente, claro, sempre aos domingos. E meu casamento sábado. Aí veio um ídolo, não lembro se foi o Sinatra, veio um cantor americano, alugou o Maracanã e o jogo foi desmarcado. Ele foi antecipado para o sábado. Aí meu pai chegou e falou, e olha, rapaz, eu estou sabendo na rádio que o Fla-Flu vai ser hoje. O teu casamento é 18h30, o jogo era 17 horas. O jogo era de 5 às 7. Falei, bom, 7 horas, até lá, atrasa um pouquinho, bota outro na frente, outro noivo na frente. O trem, não tinha trem, o trem paralisou a sinalização. Meu Deus, foi assim, Engenho de Dentro, atenção, não existe mais trem, tenta paralisar. Eu vinha a pé, do Engenho de Dentro até Cascadura, nos ônibus tudo lotado. Era clássico. Aí em Cascadura, aí consegui pegar um ônibusinho no ponto final, aí cheguei. Quando eu chego aqui, aí tá todo mundo querendo arrancar minha cabeça. Os parentes noivos, tudo morou na história, não teve casamento. Como assim não teve casamento? Não teve, porque tinha acabado. Cheguei aqui, era 8 e pouca da noite. A igreja estava lá fazendo manutenção na igreja, os noivos não tinham, quem casou, casou, quem não casou, não casava mais. A igreja estava praticamente fechada. O que você fez para te perdoar da igreja? Não, aí não tá lá, entendeu? Pô, mocinho, te amo. Isso acontece, foi uma recaída, não vai acontecer mais, não sei o quê, coisa e tal. Não, mas também igreja não tem, não, eu pago prejuízo. Não, igreja não quer saber, não quer nem ver aquela bendita igreja. Aí casamos só no cartório. E o Fluminense ganhou o jogo?
Não, essa eu não me lembro. Passa essa parte, não me lembro essa parte. E você está casado até hoje? De convivência são 44, 45, de casamento 40 anos. E ela foi tua única namorada, tua única esposa? Meu único amor, o único amor da minha vida foi ela. Quer dizer, o segundo, que o primeiro é o Fluminense, eu nunca enganei. Bendita é a mulher que é amada como um clube, porque a paixão que eu aprendi, esse amor que eu aprendi, esse amor que você vê que dura a vida inteira, mesmo com altos e baixos, mesmo com às vezes o clube te tratando mal e você vai dar um espaço para ele na tua vida, se afasta um pouco dele e tal, mas depois você volta, porque você sabe que aquilo ali não se acaba, não tem um fim, não tem a possibilidade daquilo terminar. É o meu principal referencial de uma paixão eterna, assim, uma coisa que não tem por que acabar. A paixão por uma mulher passa. A paixão por um determinado filme pode passar, por um livro, por uma ideia. As paixões dão e passam. A paixão clubística é eterna. Eu acho que a paixão clubística ela não morre nunca, porque a gente é a nossa terra do nunca. É quando a gente é criança para sempre. Toda vez que a gente vai ver um jogo, veste um uniforme, a gente está na plenitude dos nossos, no máximo, 16 anos, se não 8. Nós viramos crianças. Inclusive, fazemos coisas terríveis. O meu primeiro Fla-Flu inesquecível mesmo, que foi em 1969. Eu tinha 11 anos, faltava uma rodada para terminar o campeonato e eu vi o Fluminense ser campeão pela primeira vez no Maracanã, em cima do Flamengo. Eu tenho até hoje um disquinho do compacto. Um lado do disco é o hino do Fluminense. O outro lado é uma narrativa da história do Fluminense do Jorge Cury, que era um grande rubro-negro. E no final, ele coroa o disco com um gol. O gol do Fla-Flu de 69. E o meu pai me deu aquele compacto, eu tinha aquela vitrolinha, e eu ficava ouvindo aquilo. E ele chegava do trabalho e falava assim: você viu o disco hoje? Via, pai, via. E via mesmo. Bate Galhardo entregando a Oliveira, é assediado por Rodrigo Neto, consegue lançar o meio de campo onde está colocado o Cláudio. Cláudio ultrapassa ali na média, abriu para Samarone, abriu para Flávio, emendou e gol. E eu ficava ouvindo aquele gol e comemorava o gol. Comemorava o gol, comemorava o gol. Quando o Fluminense fazia um gol, mesmo não precisasse do segundo, eu precisava que dava mais um, mais um, mais um, mais um. Né? Isso aí, mais um. Quer dizer, essa música é linda, essa poesia. Entendeu? Isso aí, esses versos aí são maravilhosos. Mais um, e ficava o tempo todo repetindo. E também tinha a do é ou não é, piada de salão, um time de urubu querer ser campeão. Muito boa também. Todo torcedor escolhe uma realidade. Todo torcedor, a partir do momento em que ele veste aquela camisa, que ele assume aquela camisa para si, ele escolhe uma realidade que vai ajudar ele a ver o mundo de uma forma que ele vai dizer: o meu time é melhor que o seu por causa disso, 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 disso. Então, assim, o torcedor do Fluminense, ele reúne argumentos para dizer que o time dele sei lá, a monarquia, a nobreza, a inteligência, entendeu? Ele vai por aí. A torcida do Flamengo eu vejo como de uma outra maneira. A torcida do Flamengo eu vejo como aquela coisa, é uma maioria opressora, entendeu? Que pelo simples fato de ser numérica, ela já oprime qualquer adversário, que é uma torcida que sabe muito bem o seu papel dentro dos jogos e ao mesmo tempo é uma torcida que a impressão que dá é que todos os times podem ganhar todos os títulos do mundo. Eles nunca vão ser tão grandes. Grandes. Acho que a palavra que traduz o Flamengo, talvez da maneira que a torcida vê, é grande, é enorme, é absoluto. Cara, eu fico imaginando pra você que o tricolor vai ver um Fla-Flu, senta ali. Deve ser mais ou menos a sensação do cara que mora em Niterói, irmão. Sabe, que olha, porra, o Rio de Janeiro é lindo, caralho. É a mesma coisa, cara.
de jogo no Maracanã. Delei. Partiu Assis. Penetrando o Washington. Indo Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delei. Passe do goleiro. E levou o Maracanã, a torcida do Fluminense à loucura. Fluminense 1, Flamengo 0, ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis, número 10. Final de jogo com a vitória do Fluminense. Eu estava atrás do gol naquele jogo. Eu não acreditei, cara. Do nada ele surgiu. A gente já estava assim, lamentando o final de jogo. E ele vem e toca, cara. Uma leveza, uma suavidade, como se tivesse empurrado a bola com a mão. E a bola vai devagarzinho, justamente para que desse tempo de todos os jogadores do Flamengo, a torcida do Flamengo, olhar, ficar olhando a derrota. A bola entrando devagar, mansamente, como se fosse assim uma dádiva divina, mesmo, empurrando a bola. Você percebe, o chute dele foi assim, devagarzinho. Aí a bola entra e ele sai comemorando, não acreditando naquela comemoração dele que ele faz assim. Na verdade, eu não acreditava mesmo. Eu achava que era mais um sonho, né? Que era mais um sonho. Que eu tinha aquele sonho de garoto, de repente passei a sonhar de adulto já e de jogador profissional. Passou pelo primeiro cantinho, Duílio vai para a entrada da grande área, tocou na ponta direita para René, tenta cruzamento, ajeitou-se todo, cruzou para o Aldo, nas costas do Roberto, da ponta direita cruzou, tentou Assis, cabeceou, entrou! A torcida me apelidou de Carrasco, que hoje eu tenho amigos que quando eu falo com eles no telefone ou no rádio, eles não chamam de Assis, não me chamam de Assis. Eles me chamam de Carrasco. Teve uma música também que a torcida do Fluminense canta até hoje, né, pra você. Você lembra? Lembro. Como é que é? Lembro. Recordar é viver, Assis acabou com você, né? Você fica emocionado de lembrar essas coisas? Puxa vida. Não tem como não emocionar. Não tem porque você começa a vir lá de baixo. É dificuldade que de repente você passa, de repente você pode estar tentando fazer a coisa certa e não consegue e dá errado. Né? Mas o legal é que você... O legal é que eu sou tricolor, cara. Eu sou tricolor. Eu carrego no peito o Fluminense sempre. Alivia de cabeça, Rogério, voltou a Leandro, emendou na trave, bateu no goleiro, é gol! Leandro, camisa número 3, quando eram decorridos 45 cravados de luta na etapa final. A torcida merece.
gol atípico, resultado, né, que acontece no Fla-Flu, só o Fla-Flu. Uma comemoração atípica, que eu não corri para lugar nenhum, só consegui abrir os braços, olhar para a torcida, querer abraçar a torcida toda ao mesmo tempo. Eu tinha uma ligação com a torcida do Flamengo impressionante. Por ser um torcedor, porque você, quando é um grande torcedor, um torcedor ferrenho, um torcedor apaixonado, você realmente sente o que a torcida pode estar sentindo, o que a torcida sente. Então, assim, eu quando jogava dentro do campo, quando a torcida do Flamengo ficava quieta, quando a torcida do Flamengo a gente não escutava o som da torcida do Flamengo, o som verdadeiro daquela puxada boa, a gente sentia que algo não estava legal, ou com eles ou com a gente no campo. Quando eles passavam aquele barulho, Mengo, Mengo, aí é um barulho que entra até na alma, na nossa alma, do jogador que é apaixonado pelo clube, que luta pelo clube, entendeu? Eu falo essas coisas, eu fico até um pouco emocionado. Porque nesse próprio Fla-Flu, quando eu escutei aquele negócio todo, aquela torcida e a gente massacrando o Fluminense, um jogo eletrizante do início até o final, a gente massacrando. E chega a hora que, às vezes, você cansa, você pode cansar ali dentro do campo, de tanto que você insiste. Mas quando a gente escuta esse grito do torcedor nos incentivando, que ele entra mesmo, aí você fala assim, não tem cansaço, não tem nada. A gente sabe que algo pode acontecer, como já aconteceu diversas vezes também. Hein? O que vem agora já está acontecendo o negócio todo? Ah, vocês estão malandros, espertos, hein? Como no Fla-Flu, tudo pode acontecer, hein? Cara, mudou. Gosta disso? O que mudou, Leandro? Não, camisinha aí do Fluminense aí, maneira, boas lembranças. Que lembrança que vem na tua cabeça? Lembrança de jogos memoráveis, de épocas boas, Por quê? Hein? Caraca, eu tô grilado agora, eu tô bolado. Por que você tá rindo aí? Você participou de uma geração do Flamengo incontestável, vitoriosa, mas o Fluminense foi uma pedra no sapato de vocês ali, né? Nossa, com certeza, com certeza, com certeza. A gente se preparava tanto para ganhar do Fluminense que quando a gente não conseguia era uma decepção muito grande mesmo. Esse desafio, que é isso? Tudo bem, Assis? Tudo bem. Como é que você se sente com o flamenguista? Como é que você se sente? Eu me sinto ótimo. E eu muito mais. Eu muito mais, pode ter certeza. Uma história de vitória sobre o Fluminense. Quem? Flamengo. Quanto? Várias. Década de 80? Maior número de vitórias. Não, década de 80? Mais gols. Década de 80, quem que era o time que tinha mais título carioca? Poderia me dizer, não? Poderia? Por favor, fica à vontade. Assis, o que você sente quando você vê uma camisa rubro-negra assim na sua frente? Dá vontade de fazer gol? Com todo respeito, meu amigo aqui, que é gente boa pra caramba, né? Dá vontade de guardar. Dá vontade de guardar. Eu posso cantar pra você? Com todo respeito? Com todo respeito. Com todo respeito. Recordar é viver, Assis acabou com você. Com todo respeito.
Tem alguma coisa na torcida do Fluminense que te irrita? A falta de gente, às vezes, né? Porque, pô, o estádio fica cheio e fica mais maneiro. Mas você vê diferença entre as duas torcidas? Cara, tenho, assim, o que falar disso. É uma coisa que é até complicado ficar respondendo essas... Não esperava de estar tendo que falar de Flamengo aqui. Mas cara, eu gosto muito quando o Flamengo enche o estádio. Acho muito legal quando eu chego no Fla-Flu e tá lotado. Eu gosto que muitas pessoas do inimigo ficam vendo a nossa vitória, né? Como é que você se sentia como jogador do Fluminense entrando no Maracanã com a torcida do Flamengo contra? Eu procurava não ouvir. E a gente conversava isso no vestiário, antes de entrar em campo, porque a gente sabia que a torcida do Flamengo sempre era a porcentagem maior no estádio. Porque senão não joga. Fla-Flu não joga. Não joga. Se não tiver o lado emocional controlado, não joga, trava. E quando eu entrei, eu dei uma olhada. Não vou mentir. Dei uma olhada nas duas torcidas. Dei uma olhada. Aí foi que eu falei, Eu lembro que tinha o Romário é pitbull, o Lelê, o Lalá, o Romário vem aí, o bicho vai pegar. Enfim, essas coisas que fazem com que você lá dentro do campo parece que não, mas te motiva um pouco mais. Você acha que isso motivava mais? Você jogava melhor no Flamengo por causa disso? Não, na verdade eu sempre joguei muito bem em qualquer time, onde eu fui. Flamengo, Fluminense, Vasco, até inclusive no América. Mas essa coisa da torcida empurrar o jogador, isso é um diferencial da torcida do Flamengo, com certeza. Jogar contra a torcida do Flamengo também é bom. Eu gostava muito porque eles sempre pegaram muito no meu pé e eu sempre fui um jogador que gostava desse vamos chamar de desafio, né? Então tinha sempre vontade de fazer gol para irritá-los bastante. Por isso que eu falo assim, são diferentes, torcida que faz barulho, torcida que empurra o time é a do Flamengo. Aí aquela torcida charmosa, aquela torcida elegante na sua maneira de torcer, sem dúvida é a do Fluminense. Tem um grito contra o Flamengo que eu confesso que eu amo, que é o favela. Eu adoro quando gritam isso contra nós, assim, porque no fundo eu acho o maior elogio que se pode fazer, assim. Que é quando o Flamengo tá perdendo, né? Ela, silêncio na favela. Isso, eu acho isso uma coisa de uma poesia. Acho um dos momentos mais bonitos da história do futebol do estádio do Maracanã. Ela, silêncio na favela. Por que o torcedor do Fluminense é diferente? Ele é diferente em tudo, é um torcedor fidalgo, é um torcedor, é uma classe, entendeu? Uma classe assim, é acima do patamar normal. Você vê uma receptividade muito boa. Quando o pessoal comemora, se abraça e beija, entendeu? É uma coisa, é uma fidalguia total. É uma família, não é torcida, é uma família. Então tá, nós somos da elite, a elite de Cartola. Cartola, que foi descoberto por Sérgio Porto como lavador de carros na Praça General Osório. A elite máxima da cultura brasileira. Nós somos elite na melhor acepção do termo, na supremacia do espírito. O Fluminense tem a supremacia do espírito e isso se mostrou claramente em 95, mas a gente pode falar de 95 depois.
tem um negócio que irrita muito, que o Fluminense começou a fazer também agora recentemente, que é o seguinte. Nós temos a torcida mais bonita do Brasil. Pô, o cara vai pro estádio pra quê? Pra ver gente bonita? Gente bonita, você vai pro Baixo Gávea, você vai pra Praia de Ipanema, você vai pro Fashion Rio, sei lá, meu irmão. No estádio de futebol, você vai pra torcer pro seu time. Você, com quem quer que esteja do seu lado. Pode ser o cara horrível, feio, bonito, branco, preto, gordo, magro. Você vai torcer pro seu time, você não vai pra ver gente bonita. Esse negócio, nós somos a torcida mais bonita. Isso irrita. Isso irrita muito. Essa petulância tricolor. Você me viu diferente com a camisa do Fluminense? Claro, porra. Claro que eu te vejo diferente. Porque você agora encarnou um tricolorzinho chato. Quando, o tricolor ele não pode botar camisa, porque ele começa com a soberba. É como se ele estivesse colocando uma coroinha. Porra, que coroinha? Eles botam a camisa, aí começa, não sei o quê. Parece que eles deixam de ser legais, entendeu? Gente, são 40 milhões. Não vem com 35 milhões, 32 milhões. Não, são 40 milhões. Eu e mais 39.999.999 pessoas. Você incluso. Imagina, gente, daquele problema no Oriente Médio, né? Judeus e palestinos, nego brigando por um pedaço de terra. Imagina se a gente for brigar por um pedaço de terra. Tem que ser um pedaço de terra grande, tem que valer a pena, tem que ser maneiro. É complicado, é complicado. Ser flamenguista é uma responsabilidade ser flamenguista. Evidentemente, a maior parte dos meus amigos são flamenguistas, que eles são a maior parte de tudo, né? O que talvez explique muita coisa nesse país e no mundo. Mas É que nem eles pombo. são chatos. Chatos pra cacete. Eu diria, até. Que nem pombo, né? Tem em todo lugar. Eu gosto de uma frase do Chico Buarque, porque eu acho que é isso mais ou menos dessa pergunta, por que você é Fluminense, sei lá o quê. Ser Flamengo, no mínimo, é falta de imaginação. Eu instituí, eu inventei. Saiu, nasceu de dentro de mim. Uma coisa que eu batizei de canto gregoriano da Gávea. É uma pena não ter o apoio dos amigos aqui, os colegas, né? Vinícius é um. Vinícius é também o nome do meu filho. É o canto gregoriano da flamenguista, quer dizer, você joga a voz e trava muito no é. Você fica no é há muito tempo de menos. Nesse momento, você está no teu é. Ninguém começa ao mesmo tempo. Quando você está no é, o outro começa no M. Quando você está no O, um outro está começando no é. Fica mais ou menos o seguinte. Aí você pega ar, segura um pouco mais, e todos ao mesmo tempo, sem começarem na mesma hora, né? Gente, fica bonito. Aí o Bar do Pinto vira Catedral do Pinto. Você sabia que tudo isso que está aí, céu, terra, mar, fogo, tudo foi ele que criou. Quem? O Zico. Como assim? Tudo isso foi ele que criou. Ele é Deus, todo-poderoso, entendeu? Superior a todos no céu e na terra. O Zico é sacanagem com o Fla-Flu. Eu acho que foi assim, o maior problema do Fluminense nos últimos anos foi o Zico. O Zico meio que esculachou com o Fluminense deixou de ter de gerar o temor que gerava antes no Flamengo. Se é que gerou algum dia, eu não peguei, mas, entendeu? Era porque, porra, perdia todas. O Zico é o maior ídolo da minha vida e é o único homem que eu já achei bonito na vida, assim, é o Zico. Pra mim, o único homem bonito na Terra foi o Zico, nos anos 80. Né? Nunca tive problemas com torcida nenhuma, adversária. Torcida fazia umas musiquinhas, brincava e tal, mas nunca nenhuma torcida de time nenhum fez alguma coisa assim marcante contra mim dentro do campo. E, pô, em 86, né, 86, quando veio o início do campeonato
carioca, que foi a abertura Fla-Flu, um ex-presidente do Flamengo, para justificar alguma besteira que ele tenha feito, né? Foi lá dizer que tinha me vendido porque eu estava bichado, né? Pô, aí deu uma manchete, lógico, o jornalista espertamente aproveitou, botou lá, Zico tá bichado e tal. Eu entrei, começa, Fluminense vende um tricampeonato, Flamengo estreando Sócrates, a gente lá, aquele timaço do Flamengo, aí, porra, 70 mil pessoas no estádio, e 30 mil do Fluminense, bichado, bichado, bichado. Pô, a recepção foi essa. Então, aquele dia, o sangue subiu dentro do jogo. Falei, hoje eu vou ter que jogar tudo que eu já joguei na minha vida. E aí o homem lá de cima me ajudou, né? Porque tudo que eu fazia dava certo. Daí o Zico, procurando a brecha para bater, ficou difícil. Boa bola enfiada para o Bebeto, entre dois homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Gol do Flamengo, Zico com a defesa do Fluminense parando. Adalberto. Andrade. Vai bem o Andrade. E o Luiz Carlos Félix marca fora da área. E o Zico só espera pela definição da barreira para poder bater. Autoriza Luiz Carlos Félix, partiu Zico de pé direito, é gol! Golaço de Zico! Com categoria, Paulo Vitor nem se mexeu. Aos 27, Flamengo 2, explode a galera rubro-negra no Maracanã. Uma festa! Pode ser o quarto do Flamengo. Aos 34 deste segundo tempo, a galera pediu e Zico vai bater. Ele que já fez 2, pode fazer o terceiro no jogo e o quarto do Flamengo. Partiu Zico, atenção, bateu, é gol! Com a categoria que Deus lhe deu, o Zico. Hoje é indiscutivelmente o dia de Zico. Teve outro aquele que eu me despedi, né, de Juiz de Fora, que foi os 5-0, né, que o coitado lá do Ricardo Pinto, que foi dizer que nunca tinha levado o gol. Aí eu fiz o gol, ele para se justificar, aí disse que foi uma honra levar um gol, aí, coitado, pegaram no pé dele. Então tem a torcida tricolor não perdoou ele não até hoje. perdoou até hoje. Não tem nada a ver, né? Porque ele na véspera, sem mais nem menos também, foi dar uma entrevista aí que nunca tinha levado gol meu. E não tinha mesmo, mas não tem nada que falar, né? Tem mais um jogo ainda, vamos. Bola com Galinho, que drible entre as pernas do Donizete. É esse o futebol, é o talento do Galinho. E a galera se agitou porque pintou a chance do Zico meter o seu gol no Fla-Flu. Podem preparar os corações, torcedores do Flamengo, Lula. Preparado o Galinho de direita, bateu lá dentro. Gol! Obrigado, Galinho, por tudo que você fez pelo futebol brasileiro. Você continua a ver os seus gols na TV, em vídeo? Não. Você não, Não. você não Só vê? quando passa, tem algum programa que eu vejo. E aí o que você sente? Eu sinto, eu jogava bem mesmo, batia bem falta pra boa. O Fluminense dá muito valor a esses jogos com o Flamengo, né? 83, 84, Só isso. 95, porque são as grandes glórias deles, são essas, né? Terem vencido ocasionalmente o Flamengo, né? Os nossos grandes adversários são Liverpool, Cobreloa. É verdade, é verdade. É verdade. Mas eles se contentam com pouca coisa, entendeu? A gente não, a gente é grande, por dentro e por fora.
Eles pensam pequeno, né? Eles pensam pequeno, a gente não. Então, se o Flamengo é campeão do mundo, o Fluminense também é, em 52. Porque a FIFA não reconhece nada, né? Nenhum dos dois. Então fica esse papo maluco, assim. Vou chamar a viatura aí, não, querido? Vê se tem uma viatura policial aí na porta. Não vai prestar. Ai, meu Deus, mereço. Você também é cúmplice dele também, né? Você é cúmplice dele também nisso, né? Ou não sabe de nada? E aí, Desirê, como é que você está se sentindo? De ter um flamenguista, um rubro-negro na sua casa aqui? Tô passando mal, acho que vou no banheiro. Tô passando mal. Meu Deus do céu. Tem que ser assim mesmo, não? Mas eu percebo que você gosta muito do Flamengo. Você fala do Flamengo com uma emoção certeza, especial. Claro. Aliás, eu nasci rubro-negro. Aqui em casa todo mundo nasceu rubro-negro. Não vou mentir pra vocês. Todo mundo nasceu rubro-negro. Sabe como? Pobre, desdentado, sujo, pegajoso, levando tapa do médico, levando pancada, não vou dizer pancada do médico. Uns continuaram, que nem você, os outros evoluíram, eu evoluí. Hoje eu tenho dente, entendeu? Hoje eu tenho roupa. Você não tem cura, você é até um rapaz simpático, inteligente, vai fazer o quê? É uma raríssima exceção. Mas tem cura, você é jovem, não tem 50 anos, tem cura, tem cura. Bom, Marcos, você falou ali que uma das coisas que mais te incomodam na torcida do Fluminense é o fato dela reescrever a história como convém, né? Você não acha que isso se dá pelo fato de que a história é escrita pelos vencedores? Olha, eu gosto muito do Fluminense como pioneiro das divisões mais inferiores do futebol. Acho que o Fluminense abriu a possibilidade do time grande ir para a segunda divisão, para a terceira divisão. Acho que o futebol brasileiro é muito grato ao Fluminense por isso. Eu gosto também de toda a maneira que o torcedor tricolor ele revê a história, né? Na minha época, não sei, as pessoas diziam que o Fluminense era melhor porque é tricampeão estadual. Hoje eles já conseguem dizer que há 60 anos foram campeões do mundo. Que em 52, que em 52, perdão, eles ganharam um título mundial que é a Copa Rio. Contra o vice-campeão paraguaio, contra o campeão da Áustria, o grande futebol austríaco. Então, eu acho que o Fluminense traz uma carga de interpretação dos fatos que é muito divertida de dar uma zoada. Os malucos assim, Deus do céu. Aí tem outro que faz escudos. O que você vai me perguntar? Eu já falei que eu gosto do Flamengo. Mas essa taça aí, Tony. O que tem? Isso é bizarro, né? Foi a taça que deu pra conseguir, né? Nosso Mundial, né? O Fluminense foi dado... É um clube que foi dado como morto. Muita gente boa aí da crônica esportiva, quando o Fluminense caiu para a terceira divisão, que é mais um trabalho pioneiro do Fluminense, criar a terceira e a segunda divisão, ampliando o campo de trabalho do jogador profissional de futebol no Brasil absurdamente. O governo Lula, em 10 anos, não fez pelo social o que o Fluminense fez no futebol, para uma determinada categoria. Mas, Tony, quando o Fluminense foi desbravar, né, e criar novos mercados... Nas outras divisões? Nas outras divisões, na Série B, na Série C, quer dizer... Você se orgulha disso? Cara, é uma fase triste, mas faz parte do esporte, né? Foi por méritos próprios do Fluminense. O quê? O rebaixamento? Desbravamento. Não, desbravamento foi. O Fluminense foi e a torcida comprou a briga, né? Posso lembrar de um Fla-Flu marcante, o qual o Júnior do Flamengo, em 1991, eu cheguei atrasado no dia desse jogo, eu tinha pego um engarrafamento e
eu sentava sempre no 5º degrau da arquibancada. E quando eu cheguei no estádio, pedi para o meu bom crioulo levantar. Meu bom crioulo, levanta aí, por favor, eu queria... Eu só sento aqui. Ele falou, não, se eu chegasse mais cedo. Eu falei, mas eu só sento aqui, o Flamengo tem que ganhar hoje, eu tenho superstição. E o negão, então, olha, eu não sei não, mas você falou em superstição, eu vou dar um jeito. E eu sentei ali meio apertado, era bem magrinho. E conversa vai, conversa vem, jogo lá pra cá e gol do Fluminense. E, puxa vida, decisão danada daquela, eu pedi um mate, fui pagar o mate já estava pago. Pô, gol do Flamengo, o Flamengo empatou o jogo. Cara, eu abracei o negão, dei um beijo nele, eu saí abraçado, rolando na arquibancada. Pô, perdi até meu rádio de pilha. Olha, uma loucura. E era gol do Flamengo, o Flamengo estava crescendo no jogo. Era uma grande decisão, o qual o Júnior fez uma grande exibição. O Júnior foi um grande craque desse jogo, dessa decisão de 1991. Quando eu meti a mão no bolso para tomar um outro mate, eu estava sem 1 centavo. O negão tinha me deixado literalmente liso, me levou todos os documentos e o sujeito desapareceu da arquibancada e o Flamengo foi campeão. Eu, depois de 10 anos, fiquei procurando esse negão na arquibancada do Maracanã e eu nunca mais encontrei. Mas essa história ficou marcada na minha vida aí, mas o Flamengo levantou o título. E o negão levantou meu dinheiro e minha carteira, enfim, e marcou uma grande época de superstição, que eu sou muito supersticioso e isso me faz muito bem. Na verdade, eu fui jogar, voltei para fazer primeiro o pedido do meu filho, né, do Rodrigo, que tinha visto uma cassete que o Zico tinha me dado na época, eu estava em Pescara. Eu não sei como, ele com 5 anos conseguia meter o dedo lá e botava sempre aquela cassete para ver. E uma vez chegando no treino, ele, com aquela cara de infantil mesmo, falou, pô, pai, quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Aí eu olhei para minha mulher e falei, ó, pode começar a juntar as coisas que vai ser agora. Ali naquela final, vendo teu filho na beira do campo, sabendo que você tinha ganho aquele jogo, é que aconteceu. Eu acho que depois que eu vi ele na beira do campo, eu ainda tive a consciência de dizer, pô, vai que esse moleque tomou uma bolada, que ele tinha 5 anos de idade. Acho engraçado você pensar nisso. Com mas, pô, né, filho, né, a gente pensa nessas coisas numa hora que não tem nada a ver. Mas depois que ele correu, me abraçou, e eu dizia, olha só a bermuda que ele tá. Ele tava com a bermuda de surfista toda colorida, com a camisa do Flamengo. Como é que esse cara veio com essa bermuda pra cá? Sabe, aquelas coisas que não tem nada a ver? Aí depois, quando ele veio me abraçar, aí, meu irmão, aí não teve jeito. Eu não gosto de ver Fla-Flu, não. Não gosto mesmo. Até hoje, cada jogo do Fluminense que passa, que às vezes eu vejo assim, né? Que eles repetem os jogos, não dá pra ver. Tenho medo de... Até o jogo no replay que o Flamengo ganha, eu tenho medo que quando passar o Flamengo perder. Tá? Melhor nem ver. O futebol é o reino do pensamento mágico.
O gol saiu porque eu levantei naquela hora para pegar aquela cerveja. Por isso que o meu time perdeu. Você, fulano de tal, não veio. Por isso que o time perdeu. A gente acha que realmente decidiu a partida. E mais, quando você contraria o pensamento mágico, ele se confirma. Tem alguma superstição no Maracanã? É todas as possíveis. E elas vão variando de jogo a jogo. Na verdade, eu não tenho superstição nenhuma. Isso é coisa de time pequeno. Eu tenho tradições que eu busco manter. Entendeu? Como, por exemplo, eu não gosto de ler o nome dos filhos da puta que vão jogar contra o Flamengo no placar. Não quero ler. E não quero ouvir também. Só que para não ouvir aquela porra lá, eu tenho que apertar aqui o logo, tapar a orelha e ainda ficar falando alto pra caralho, que senão passa. Entendeu? Então eu faço isso, eu fico doido. Às vezes meus amigos falam, não, já passou, pode olhar. Às vezes me sacaneiam. Aí eu olho o nome do cara, é o filho da puta que faz o gol. Eu teve uma época aí que eu pegava o hábito, isso é coisa de doido, né? Que eu pegava o hábito, eu ficava com as mãos assim embaixo da televisão e quando esse time que eu não queria que ganhasse estava atacando, eu sacudia a televisão para ver se os caras se desequilibravam. Aí alguém falou assim para mim, mas aí se desequilibram os jogadores dos dois times, cara. Uma pessoa sensata, né? Aí eu falei, é mesmo. Eu tento me convencer. Eu falo para mim mesmo, Tony, não é possível, porque me cansa. Me cansa. Imagine você passar um jogo inteiro que o adversário pega a bola e você tem que ficar assim, batendo no peito e falando, não vai ser nada, não vai ser nada, não vai ser nada. Não vai ser nada, não vai ser nada. Porque deu certo na primeira jogada fazer isso. Agora, você estava contando para o Renato as suas superstições que funcionaram, que deram certo, né? Eu fico imaginando as superstições que não deram certo. Você se lembra das superstições que você teve, por exemplo, quando o Flamengo ficou 13 jogos invictos contra o Fluminense? Não, mas não tem superstição assim em série. Elas são localizadas durante uma partida e acabam ali e já surgem novas em outras. Às vezes dão certo, às vezes não. Mas eu nem acompanho estatística. Mania é o urubu móvel, que faz parte da minha coleção de carros antigos. O urubu móvel foi do jogador do Flamengo do tricampeonato de 55, do Joel Fanho. Evaristo Macedo jogou com ele e trouxe esse carro dos Estados Unidos nas cores preto e vermelho. Esse carro me acompanha já há muitos anos e uma vez apenas coloquei esse carro à venda quando o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense em 1995. Minha mãe me deu um terço e na rua que a minha mãe mora tem uma igreja, Nossa Senhora Aparecida. E eu gosto muito da Nossa Senhora Aparecida. Aí tudo bem, começou daqui a pouco 1-0 Fluminense. 2-0 Fluminense, assim na minha cara. E eles comemorando comigo aqui. Eu falei, cara, pô, sou campeão, aquele negócio todo, né? Aquela situação de emoção mesmo. Vai pro intervalo. Pô, vai tomar uma cerveja? Não tem nada de cerveja, não tem nada disso. Fiquei aqui. Voltou o jogo. O Fluminense atacou pra cá. Voltou o jogo, virou o jogo. O Fluminense foi atacar pra lá. O Flamengo começou a atacar pra cá. Aí eu tô ali, daqui a pouco, cara. O Romário nunca tinha feito um gol no Fluminense, na carreira dele. Aquele jogo ele resolveu fazer um gol. Fez um gol. Daqui a pouco o Flamengo empatou. O Flamengo empatou, aí quando o Flamengo empatou, e o empate era deles. O título era deles no empate. Foi quando do nada, cara. Isso aí é uma coisa até que ficou até arrepiado. Do nada, eu falei, cara, eu tô com o terço na mão direita. Aí eu falei pro Genil, Genil, o terço tá na mão direita. Ele falou, e aí? Eu falei, cara, os gols estão saindo tudo aqui, cara. Aqui, ó.
Mão direita, cara. Os 4 gols saíram aqui na mão. Gol direito, mão direita. Tô com a mão errada. Eu tenho que mudar o terço de mão. Isso que eu mudei o terço de mão, eu vou mudar o terço de mão, o gol vai sair lá. Aí eu olhei pro campo. Estava com a bola no pé o Ronald, que era primo do cara do meu lado. E o Ronald passa a bola pro Ailton. Olha que coisa, cara. É uma coisa marcante e divina. O Ailton dá aquele zigue-zague em cima do Charles Guerreiro e vareta. A bola não ia entrar. O Renato, impulsionado por todos os tricolores no estádio, a gente estava atrás do Renato, nós pegamos o Renato, fomos empurrando ele. E alguém, talvez tenha sido eu, Nossa Senhora Aparecida, falou para ele assim: tu joga futebol, cara, vai na barriga. O Renato vai e faz aquele gol. Cara, gol de futebol, né? Que não foi meio de barriga, foi de escudo. Não sei, uns falam que foi gol de escudo, gol de peito, gol de barriga. Gol de barriga. E a bola entra. E eu pulo de cima do Genil e falo assim: o terço. E o Genil não entendendo, ninguém entendendo nada. Por que eu estava comemorando do terço? Porque eu mudei o terço de mão. Na hora saiu o gol, cara. A lembrança que eu tenho depois desse jogo era que todo mundo parecia assim. A cena que me vem à cabeça é a Quinta Avenida em Nova York, quando é decretado o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque era todo mundo chorando, se abraçando, beijando, né? Eu beijei muitas garotas nesse dia lá naquela arquibancada que eu nem conheço, nunca mais vi. Mas as pessoas choravam e se abraçavam e saíam aquelas luzes vermelhas, né, daqueles fogos ao longe, assim, na arquibancada. E fumaça vermelha, e pó de arroz, e pessoas estiradas na arquibancada. Porque cansa, né? Um jogo desse, tipo, você acaba um jogo dolorido. Acabou o sofrimento. Fluminense, campeão carioca de 1995, no ano do centenário do Flamengo. Adson Coutinho no gramado. É uma festa sufocada por 9 anos, no último tricampeonato do Tricolor. Mais do que ninguém nós merecíamos. Você disse que ia jogar até engessado atrás dele. E daí? Senti, joguei e sou campeão com meus companheiros. Tá realizado, Renato? Nossa, isso aqui é um orgasmo. E como é que você ouviu o barulho das pessoas gritando o gol do Renato? Como é que foi isso? Qual é a recordação que você tem? Não, a torcida silenciou completamente. E do outro lado da arquibancada a gente só escuta realmente a vibração do time adversário. Não gosto muito de continuar essa conversa, porque não me faz muito bem. Mas você se lembra da reação que você teve? A reação foi a pior possível. Então, me emociona, eu não posso continuar. O gol de barriga, você falou que o Flamengo faz gol de acidente e gol de barriga. Não, ele foi um gol planejado. Manda pra área, ele mandou, ele foi lá, meteu o pleque. Tanto que a bola é pra lateral. Ele não entrou ali acidentalmente, não. Aquele ele foi planejado. Uma jogada ensaiada. Olha, jogada ensaiada. Quando o Ailton foi pra linha de fundo, o Renato falou, aguenta. Aí ele voltou, deu outro baile no Charles Guerreiro. Pode mandar. Aí ele foi, entrou com plexo aqui, ó. Eu tenho até a foto suja aqui, a camisa suja aqui, ó. Aqui é plexo, barriga aqui. Ele não fez barriga, foi plexo. É isso aí, rapaz. Uma jogada ensaiada. Totalmente ensaiada. Aquilo ali foi combinado, eles fazem isso no treino. A jogada foi do Ailton. Desvalorizaram tanto a jogada do Ailton, dando 2 cortes no Charles, que depois o herói que saiu, quem foi o Renato. Lógico que tinha que sair o Renato, até porque tinha mais visibilidade. Mas a grande jogada foi do Ailton, né? Mas a bola bateu na barriga do Renato. Bateu na mão dele, dizem, né? Como ele estava com esse braço aqui apoiado, ela bateu no braço e foi para lá. Então não foi gol de barriga, o gol foi com o braço. Se o Renato usasse cinta, aquele gol não entrava. Já viu alguém jogar de cinta? No Fluminense pode acontecer qualquer coisa. Na verdade, bateu na barriga, mas ele tentou acertar com o peru.
A direita para o Ronald. Vai a luta. 41-15. Bola na direita. Ailton arma o cruzamento. Fez a finta. Ajeitou. Outra finta a mais. Bateu. E o gol! Ailton! A 42 minutos do segundo tempo. É cruel. É muito cruel. Ailton do Acari. É disso que o povo gosta. Só com detalhe, eu quero refazer tudo. Foi o Renato que meteu o peito na bola. O goleiro Renato Rambo, veja outra vez. Um bolão do Ailton, Renato mete o peito na bola. Cala a torcida do Flamengo no Maracanã. 95. Vai falar do Flamengo 95. E 95? E 95? Porra, cara, muda o repertório. O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. É uma história, cara. De lá pra cá, pô, Roma pegou fogo. Pô, Papa morreu. O mundo juntou. Os caras vieram da África pra cá. Os africanos viraram branco. Pô, cara, mudou o mundo. Aconteceu N coisas, cara. O Maracanã foi construído. O Maracanã foi mutilado agora recentemente. Entendeu? Então eu acho que é um pensamento muito pequeno de vocês ficarem presos há um ano. Esquece isso. Eu, pelo menos, aconteceu. Na minha existência, na minha trajetória, foi uma coisa que marcou a minha trajetória. Mas o Flamengo, quem sou eu diante da imensidão do Flamengo? Eu quisera ser imortal para viver a glória eterna do Flamengo, mas eu não sou. Graças a Deus vocês têm o Fla-Flu. Aí vocês jogam o Flamengo 2 vezes, 4 vezes por ano. Todo mundo esquece. Falou Fluminense, grande clube, Nelson Rodrigues, Chico Buarque. Tem mais algum ídolo? Se a gente for depois botar na balança quem ganhou mais Fla-Flus, né? Se a gente for falar de uma coisa mais ampla, assim, uma perspectiva histórica, até... Pô, o Fluminense ganhou o primeiro Fla-Flu. O Flamengo ganhou os 10 Fla-Flus seguintes. Foram 12 Fla-Flus, entendeu? É disputado em Campeonato Carioca. Nós ganhamos 9, perdemos 3. Isso é estatístico, entendeu? Decisão. Em decisões, 12 decisões, nós ganhamos 9 deles e perdemos só 3. Perdemos não, adiamos o título, entendeu? A gente não perde, a gente adia. Isso quer dizer que a gente deixa pra ganhar só em Fla-Flu importante. É claro. E os outros a gente vai adiando, vai deixando de lado. Olha só, a banda dos Fuzileiros Navais, como sempre fez no Maracanã, formando ali o Fla-Flu. Fla-Flu, 100 anos de Fla-Flu. O primeiro foi Laranjeiras, 1912, uma vitória do Fluminense. Ali bonita a banda dos Fuzileiros Navais. E um detalhe, os jogadores do Flamengo vão entrar em campo hoje, claro, de rubro-negro, mas às costas com os nomes dos jogadores que participaram daquele Fla-Flu no dia 7 de julho de 1912. Nesse clima de festa, o Fluminense vai usar o uniforme tradicional, mas vai entrar em campo com uma homenagem a jogadores que foram carrascos do Flamengo. Aí a bola rolando do Engenhão. 100 anos de história. Já no pé da esquerda, partiu, jogou em cima da barreira. Ele foi na área, por lá o corte feito de cabeça. Insiste o Fluminense, lá vem o Flu. Cruzamento. Quase todos os Fla-Flus importantes. Não, a gente não perdeu quase todos os Fla-Flus. Você tá louco, cara. Ele veio pra cá me provocar, né? Todo Fla-Flu é importante. Todo Fla-Flu é importante. E a gente tem a maioria das vitórias sobre o Fla-Flu. Vocês são fregueses nossos. O Fla-Flu é importante, desde o primeiro Fla-Flu ao último. Todos são importantes. Não tem o mais importante, o menos importante. O Fla-Flu é importante. E é isso que vocês vão ter que aturar. Estatística é o que eu digo.
O nego fala, voo é a coisa mais segura, avião é o método mais seguro de... Porque estatisticamente, se você estiver dentro do avião caindo, a chance dele cair é 100%. Então não adianta nada de estatística. Você não gosta de estatística, mas de título você gosta. Meus títulos são bons. Me faltam alguns, mas que estão sendo providenciados. Aí tem aquela parte do dedo no Fluminense que é bacana, né? Qual? Quem espera sempre alcança, né? Exatamente. Isso é uma história verdadeira. Tá esperando há muito tempo. Não é muito tempo. Mas se a gente pegar a estatística, o Flamengo arrasa com o Fluminense em quase tudo, né? Não, jogos que valem título. Uma maior invencibilidade, venceu mais, fez mais gol, inclusive pelas estatísticas do Fluminense. Maior invencibilidade. Eu fiquei pensando, você contou... conhece aquela piada, né? Você sabe que o Flamengo tem mais que o Fluminense, né? Conhece? Conta. Não dá pra contar um negócio desse. Imagina, lógico que pode. Tem mais que se fuder, né? Estamos ganhando de 3-0, eu estou parado assim, houve uma interrupção, de repente eu vejo um cara se abaixar aqui no meu pé. Pelo amor de Deus, não faz mais gol no Fluminense, não. Isso dentro do Maracanã. Você imagina, você está dentro do Maracanã, assim de lado, e o cara vem e para no teu pé. Estava 3-0 já no primeiro, tinha 30 minutos de jogo. Aí o cara parou e eu falei, calma, cara, o que houve? Tomei um susto, né? O que você está pensando, Zico? Nada. Tá bonita a camisa. Dá vontade de fazer gol ou não? Não, já fez muito, né, pô? Você participou de uma geração inquestionável do Flamengo. Nem eu, que sou tricolor, tenho cara de pau de questionar isso. Vocês ganharam todos os títulos possíveis, vocês foram vitoriosos. Mas no começo da década de 80, principalmente no período que você teve fora, o Fluminense foi uma pedra no sapato do Flamengo. Em jogos decisivos. E na história do Fla-Flu também tem essa história de que o Flamengo tem mais vitórias, mas em jogos decisivos o Fluminense tem mais vitórias. E essa é uma das brincadeiras que os torcedores do Fluminense mais fazem com o Flamengo. O que você tem para responder essa provocação? Não tem que responder nada. É verdade, números não se contestam. Isso é verdade, então temos que conviver com a verdade. Eu não lembro de ter decidido nenhum campeonato com o Fluminense. 73? Só o de 73. Porque... Agora, porque o Flamengo também, muitas vezes, era campeão antecipado, né? Por isso também, né? Não tinha final, pô. Teve um período que a gente ganhou todos os 7 turnos seguidos, aí não tinha final. Mas a torcida do Flamengo, do Fluminense, sempre foi muito respeitosa, sempre muito legal. Nunca tive problema com a torcida do Fluminense, não. Principalmente com o cara que ajoelhou. Foi você? Poderia ter sido. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que falar alto, porque eu tenho problema de audição no ouvido direito. Então, se você tem que falar alto, que você fala baixo, eu não vou ouvir. Ainda mais você com essa camisa, vai bloquear mais ainda a minha audição. Aí, meu irmão, vai dar 0. Eu não vou entender as perguntas. Vamos fazer um teste para você poder falar alto. Como é que você se sente comigo aqui? Fala mais alto. Como é que eu se sinto com você aí? Mas fala mais alto. Vai, testa. Como é que você se sente comigo, camisa do Flamengo? Cara, muito mal. O Flamengo perdeu um jogo aí, eu moro em frente a um supermercado. Aí um tricolor pra você ver. Olhou pra cima, eu tava... O terraço apagado, tava de noite, o cara... não sei o quê, babá. Coco, o Flamengo perdeu pro Bahia, uma coisa assim. Tem coco da Bahia aqui no supermercado, 3 porque eu tirei a bandeira. Olha só, cara, se você falar mais alguma coisa, eu vou descer, vou te arregaçar. Olha pra cima só pra tu ver. Aí comecei a xingar o cara. Pô, o cara do supermercado é tricolor também. Que não sei o quê. Se olhar pra cima, tu vai pegar o coco e enfiar tudo na tua mãe, seu pilantra, safado. Olha pra cima. O cara baixou. E se você não vai nem fazer mais coisa, se você entrar no supermercado, eu vou descer. Pronto. Aí a minha mulher, calma, tá pensando que você é novo. Entra no supermercado. O cara não comprou, saiu. Aí no outro dia, eu saí, fui trabalhar, ele vende salgadinho na padaria, entregando, e passou assim, eu falei, é agora, cara. Não esqueci não do coco.
Mas quando ele me viu, ele foi pra dentro da padaria rapidinho. Eu falei, vou embora. Até hoje, me tirou do sério. Aquele moleque me tirou do sério. Hoje não fala nem comigo. É bom até não falar mesmo, não. Eu quero parar, entendeu? Mas não dá, cara. Falar do Flamengo, porra. Falar do Flamengo perto de mim tem que... Pergunta a ela. Ah, tivemos com o Márcio da Flamengo. Você tem alguma historinha dele? Pergunta. Ela não vai contar, que ela não é maluca. Que isso, cara? Tu fez tanta coisa... Não acredito. Que coisa. Ai, ai. O que você está pensando aí? Não, que eu tenho uma estrela campeão do mundo, aí não tem. Né? Chegou o seu karma? Você não sabe como é que eu gosto disso daí, cara. Adoro isso. Faz parte, né? Tu vai ficar olhando pra mim mesmo, né? Ficar olhando isso não, cara. Gosto. Vai até me fazendo mal isso daí. Já tá enrolando meu estômago. O que passa pela sua cabeça, Márcio? Muita coisa, cara. Muita coisa. De decepção pra mim, por isso que eu não gosto de ver isso. Mas eu tenho muita alegria também em cima dessa camisa aí. Mas eu tô lembrando da minha mãe agora no momento. Faz parte. Se não existisse isso daí, né? Como é que seria a gente? Tanto no sofrimento como na alegria, né? Faz parte. Ai, meu Deus. Quando eu morrer, eu quero enterrado com a camisa do Fluminense. Sabe por quê? Aí já vai um filho da puta de um tricolor morto aí. Pra não ser flamenguista. É ruim, pode... Eu já falei pra galera lá. E pegar meu carro de som, colocar em frente ao necrotério e som. Hino do Flamengo, cara, nada de choro. Flor, que eu detesto flor. Por cima, depois que fechar, pode botar uma bandeira da Flamengo pra me levar. Mas eu quero enterrar com a camisa dessa aí do meu lado. Pra me enterrar junto. Você acredita que um tricolor empalhou esse urubu e tem ele em casa? Tricolor, guardou ele. Se eu soubesse, tirar uma foto. Se eu soubesse onde é que tava, tirava uma foto com esse coitadinho. O cara da Sudeste falou, ó, o urubu tá aqui. Ele deu pro meu avô. Não, ele falou, o urubu tá lá. Aí um amigo meu, tinha um tio que trabalhava com taxidermia, não sei o que, vamos empalhar o urubu pra guardar. A gente, moleque, empalhamos o urubu e deixamos ele aí. Aí ficava de troféu na casa de cada um, brincando aí. Foi legal, isso foi... A gente tirou uma onda aí com os flamenguistas aí durante um bom tempo, cara. Olha só. Esse cara aqui, ó. Esse foi o urubu que entrou em campo em 83. Esse foi o urubu de 83. O urubu que o Aldo caçou.
E né, tínhamos que guardar ele aí pra mostrar ele. E o que você sente sendo encarado por um urubu? Nada, tá morto, não faz nada. O que você está pensando? No Fla-Flu. Nossa, resposta de criança, né? De que eu tinha 5 anos de idade, cheguei pro meu avô e falei o que falei. Pô, meu avô foi o maior tricolor de todos os tempos. Eu costumo dizer o seguinte: se juntar diretorias, técnicos, torcedores, jogadores de antes, durante e depois, de Fluminense, São Paulo, Grêmio, Fortaleza, Bahia, todos os tricolores do Brasil, o maior tricolor é o meu avô, Nelson Rodrigues. Aí as pessoas perguntam como é que eu posso, sendo neto dele, ser Flamengo, né? Eu cito Darwin, a evolução natural da espécie. Não dizem que uma geração é melhor que a anterior, né? Se teu filho chega em casa um dia com a camisa do Fluminense e diz, pai, eu vou torcer pro Fluminense, como é que você reage? Hã? Não entendi a pergunta. Se teu filho chega com a camisa do Fluminense em casa e diz, pai, escolhi o Fluminense pra torcer, como é que você reage? Desculpa, não entendi. Não entendi. Você tá falando de alguma coisa, tipo assim, física quântica. Eu não entendo física quântica. Você tá falando de, sei lá, bungee jump sem elástico. Não entendo de bungee jump sem elástico. Você pode repetir a pergunta? Vai, fala, touché. Vai, fala, touché. Pô, me dá essa vitória, brother. Pelo amor de Deus. Vai, 1-0 Mengão. Vai, bate aqui. 3-1 até agora. 3-1 quem, fulano? Falamos de gol de barriga, de gol de Assis, dos 2 gols do Assis. E agora tá 3-1. Mas nesse momento... 3-2 é um placar bom também de lembrar, né? Você pode fazer mais um gol. Tá bom, brother. 4-2 você, então, nessa brincadeira, é isso? Agora eu vou te propor uma coisa. Vamos fazer um canto gregoriano comigo, ver quem ganha? Só pra empatar. Fica empatado. Mas não vou falar Flamengo, não. Não, você fala Nense, lógico. Vamos? Vamos. Você vem aqui do meu lado? Não. Você fica aí mesmo? Posso ficar aqui. Te mandei tomar no cu, tá? Eu brindo contigo. Saúde. Ao clássico dos clássicos, aos 40 minutos antes do nada. E aí, quem ganhou a gente? Meteu lá dentro, Ezio! Batalha dele outra vez! Entrou sozinho para fazer o quinto gol! Para fazer o quinto gol, Adriano! Gol! Expectativa que o Jean Botinelli bateu! Gol! Faz o cruzamento, Fred bonito! E ele pega bem de fora da área o Preto, hein? Levou pro pé direito, levou sorte, bateu pro cobertura! Thiago Neves deu o drible, botou na frente, pintou mais um golaço, 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 que lindo! Simplesmente fantástico
É o Fla-Flu, a bola vem para Manguzo na meia direita no comando, tocou.